O diferencial dessa representação é que podemos definir uma reta por meio de um parâmetro, né? Então, por isso que é chamada de paramétrica, né? E esse parâmetro, a gente vai acrescentar uma letra a mais, né? De forma geral, se coloca a letra T, assim como sempre coloca um X e Y nos livros, né? E aí, uma terceira letra é T aí para ser o parâmetro, tá? Mas lembrando que pode ser qualquer letra, né? O X pode ser qualquer letra, o Y também, e essa terceira letra aí que é o T, né? Que a gente vai estabelecer um parâmetro, tá? Sua definição é melhor compreendida quando, né, você tem um conceito aí de vetores. Vetores a gente vê bastante em física, né? Acredito que no primeiro ano está trabalhando lá com vetores. Então, que você tem esse conhecimento, fica melhor, né, para trabalhar a paramétrica. Mas não se preocupe, que eu vou explicar aqui de uma forma que a gente não vai utilizar o vetor, não, tá? E uma reta chamada de parametrizada, quando está nessa forma aqui, ela tem esse parâmetro, né? Então, ó, temos aqui o x, ela está em função de t, que é a terceira letra, e o y está em função de t aqui também, tá? A gente vai colocar aqui essa chavezinha como se fosse um sistema de equação, mas porque ela vai ter essa terceira letra, tá? Onde f de t e g de t são funções do primeiro grau e dependentes do parâmetro t. Então, a gente vai ver isso aí mais adiante também. E aí vem a forma segmentária, seja R uma reta no plano cartesiano, cuja equação geral, que a gente já viu aqui, a equação geral, está nessa forma aí, ax mais by menos c igual a zero, isso aí é uma forma geral da reta, tá? E aí o que a gente pode fazer aí para conseguir encontrar essa equação segmentária? A gente vai passar essa letra C, que é o termo independente, para o outro lado, como se fosse uma equação de primeiro grau, tá? E aí troca o sinal dele. Então vai ficar aí ax mais by igual a c, porque lembrando que esse zero que está aqui, né, quando a gente passa esse c para cá, o zero, somar ou subtrair com zero não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, nós vamos ter aí ax mais by igual a c. Mas para a gente encontrar essa equação segmentária, a gente vai dividir tudo por c. Por quê? Porque o objetivo é que esse termo independente aqui, ele fique igual a 1. Esse é o objetivo da equação segmentária, tá? Então, a equação, ela vai ficar da seguinte forma, ax mais by igual a 1. Então, quando a gente encontrar uma equação desse modelo aí essa equação vai ser chamada de segmentária, tá? Só pela explicação, assim, de forma teórica, fica um pouco difícil de imaginar quando a gente vai fazer isso na prática, tá? Então, resolvendo aí a revisão que eu coloquei para vocês lá no Classroom, né, a revisão 3, eu coloquei, se não me engano, 5 questões envolvendo aí as equações paramétricas e segmentárias. Tá? Então, a gente vai fazer justamente esses parâmetros, né, e também encontrar essa forma segmentada, tá? Eu não sei se vocês, né, algumas pessoas entregaram lá no Classroom, né? Então, quem entregou a atividade, fica aí atento para ver se acertou. Não é? E tira as dúvidas agora, tá? Bem, a primeira questão tem assim, dada as equações paramétricas, aí tem aí x igual a 4t e y igual a 5t, lembrando que as paramétricas, né, tem esse parâmetro aí, que é a terceira letra, né? Então, que a gente coloca aqui como t. Aí diz assim, a equação da reta na forma reduzida é. Então, aqui ele está misturando dois assuntos. Oi. Pode falar. Desculpa atrapalhar, mas tem gente tentando entrar na sala e não está conseguindo. Karen não está na sala, não? Deixa eu ver aqui. Sim. Acho que ela não está vendo. Não está chegando pedido para mim, não está chegando. Todo pedido que está chegando, eu estou aceitando. Certo. Aí, eu acho que quem falou com... Quem falou com você aí, não sei se falou contigo pelo chat, pelo WhatsApp, aí tu fala assim, ó, tenta colocar de novo, né? Clica lá de novo, tá? Tô vendo aqui a Alice tirando onda aí com ela. Ok? Pronto, então vamos lá. Vou voltar, tá? Certo, então, aqui nessa primeira questão, ele quer justamente essa equação reduzida. Então, ele deu aí uma equação paramétrica, que essa está na chave, e ele quer saber a equação reduzida, que foi um assunto que a gente já estudou, né? Foi até a última aula que eu resolvi algumas questões sobre isso também. E a equação reduzida, ela é dessa seguinte forma aqui, ó, y igual a mx mais n.
tá? Mx mais n. Então, essa é a forma reduzida. Então, a gente tem aqui uma equação paramétrica e ele quer que torne essa equação reduzida. Então, a gente precisa saber quem é m e quem é n aí nessa equação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar a primeira equação aqui e vamos organizá-la em função de t. Vamos isolar o t, colocar ele lá no primeiro membro, tá? Então, nós temos aí o seguinte. Se eu tenho aqui 4 multiplicando t, esse 4 vai passar dividindo. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó, t igual a x sobre 4. Então, nós já temos aí o valor de t. Achado esse valor de t, eu vou substituir nessa segunda equação aqui, ó, para encontrar justamente essa equação reduzida, tá? Então, vai ficar assim, ó, y igual a 5. No lugar desse t aqui, eu vou colocar o valor que eu encontrei aqui, ó, isolando t, que é x sobre 4. Então, aqui eu tenho 5 vezes t. Então, eu vou ter aqui 5 vezes x sobre 4. Tá? Então, aqui eu já encontrei a equação reduzida. Tá? Nesse caso aqui, ela não vai ter o valor de n. O n está como se fosse zero. Então, observando aí nas alternativas, a resposta correta aí é 5x sobre 4, né? Que é a letra D. Só isso. Bem facinho de fazer, bem tranquilo. Mas se tiverem dúvida aí, perguntem, tá? E lembrando que a multiplicação aqui não precisa colocar, né? Só o 5x sobre 4, que é o caso que está acontecendo aqui na letra D, tá? E lembrando de novo, não mande pelo chat não, que eu não estou vendo, tá? Abre o microfone aí e vocês falam se tiver dúvida. Mas essa questão foi bem simples, porém, qualquer dúvida é bem-vinda e eu estou aqui para tirar, tá? Quem quiser tirar um print, tirar uma foto aí da questão respondida, né? Posso passar adiante, né? Vocês estão muito calados, no terceiro ano calado desse jeito. Esse é o último ano de vocês calados desse jeito. Tem que falar, pessoal. Não dúvida não, professor. Só quem fala aqui sou eu e Karen. Bem, já que ninguém falou, de quem cala consente, então vamos passar direto, tá? Vou ficar aqui conversando com o meu computador. Bem, dê a equação segmentária da reta que passa pelos pontos A e B aí, né? Então, ele quer saber agora a equação segmentária. E lembrando que a equação segmentária, ela é dessa forma aqui, ó. AX mais BY igual a 1. Tá? Essa aqui é a forma da equação segmentária da reta, tá? Então, tenho que deixar dessa forma aí a equação. Então, como é que eu posso fazer isso? Primeiro, ou você descobre a equação geral da reta, e depois vai organizando para ela ficar essa equação segmentária, ou você descobre a equação reduzida da reta e também organiza para ela ficar dessa forma. Eu prefiro utilizar a equação reduzida. Por quê? Porque para encontrar a equação geral, precisa de uma fórmula. Aí você vai ter que lembrar dessa fórmula, né? Uma fórmula um pouco grande de se lembrar. E a equação reduzida é mais fácil de lembrar. Não é que foi a que a gente acabou de fazer. Então, ó, a equação reduzida da reta é essa daqui, ó, y igual a mx mais n. Tá? Essa é a equação reduzida. Então, aqui é a segmentária e aqui é a reduzida. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar essa equação reduzida, tá? Para depois organizá-la e ela se tornar uma equação segmentária, ok? Então, como é que eu posso fazer isso, né? Já que ele deu aqui 2 pontos, então eu posso encontrar esse coeficiente angular aqui, que é a letra M, com a seguinte formulazinha, né? y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. A gente viu isso aqui na última aula, tá? Então, observando lá os pontos, vamos ter aqui, ó, y2 e y1. Então, é 0 menos 2. Sobre x2 menos x1. Então, é menos 6 menos 0. Então, aqui, menos 6 e menos 0, tá? Então, o valor de m aqui vai ser 0 menos 2 é menos 2, e menos 6 menos 0 dá menos 6. E aí, essa fração, a gente estudou no início, né, da pandemia, que fração a gente pode simplificar, né? Essa aqui é possível dividir tudo por 2. Então, vou ter aqui como resultado 1/3. E esse sinal de menos? A gente não precisa mais colocar. Por quê? Porque
E como aqui é uma divisão, menos com menos é mais. Então, a gente não precisa colocar o sinal de mais, né? Então, o resultado aí é que m é igual a 1/3. Então, para eu poder encontrar essa equação reduzida, eu preciso da letra m e também preciso da letra n, tá? Preciso das duas letras. Então, ela vai ficar da seguinte forma, né? Para poder encontrar agora a letra n, tá? Só um minutinho aqui, para não ficar tão vermelho aí, vocês não entenderem as coisas, tá? Então, agora, encontrando o valor de n, vai ser da seguinte forma. A gente vai pegar um dos dois pontos, e geralmente a gente pega o primeiro, que aqui tem x e aqui tem y, e joga aqui nessa fórmula reduzida para encontrar o valor de n, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho x, tenho y, e também eu tenho esse m que acabei de encontrar aqui, ó. Então, a gente vai substituir aqui os três valores para poder encontrar o valor de n. E aí, justamente, montar essa equação reduzida, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. No lugar de y, eu vou colocar o valor que está aqui do y, que é 2. Igual. No lugar do m, 1/3, que acabei de encontrar aqui embaixo. A letra x, aqui pelo primeiro valor, é 0. Então, no lugar de x, 0. E tenho mais n, que é o que está faltando aí. Qualquer número vezes 0 é 0. Então, isso aqui morreu. Sobrou aí 2 igual a n, ou n igual a 2. Então, encontrei o coeficiente angular e encontrei também o coeficiente linear. E aí eu posso montar essa minha equação reduzida, que está aqui, ó, reduzida, tá? Y é igual a mx mais n. O m é 1/3, o x repete, e a letra n é 2. Então, temos aí a equação reduzida. Só que a questão está querendo saber o valor da equação segmentária da reta. Né? Então, para saber essa equação segmentária, eu tenho que seguir essa organização aqui, ó. X, o y, e no final tem que ser igual a 1, tá? Então, o que eu preciso fazer? Pegar esse x e jogar para o primeiro membro, trocando o sinal. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Menos 1/3 de x mais y igual a 2. E para finalizar essa conta, esse 2 aqui, né, esse número que está após a igualdade, obrigatoriamente tem que ser 1, tá? E para ele se tornar 1, eu preciso dividir, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou dividir toda a equação por 2. Então, vamos fazer aqui essa divisão, tá? Então, vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2, tá? O número que der aqui é o que você vai dividir. Foi como eu expliquei anteriormente. Então, a conta aí vai ficar assim. Quando eu dividir aqui uma fração, a gente já estudou isso também no início da pandemia, né? A fração aqui, a divisão de fração, a gente repete a primeira e inverte a segunda. Mas para ser mais prático, aqui que é uma divisão de fração, a gente pode multiplicar o 2 pelo 3 aqui, ó. Então, vou ficar aqui com menos 1, e 2 vezes 3 é 6. Repete o x. Mais y sobre 2, não tenho o que fazer, e 2 dividido por 2 é 1, tá? E aqui eu encontrei a equação segmentária da reta. Tá? Essa é a resposta final. A equação segmentária é menos 1/6 de x mais y sobre 2 igual a 1. Percebam que está nessa forma aqui, ó. Ax, by e 1. Tá tudo aqui organizado. Então, pode ser fração, pode ser decimal, tá certo? Pode ser qualquer valor aí para esses termos aí que estão com x e estão com y, tá? Esses coeficientes. Beleza? Então, aqui a gente precisou, né, só recapitulando, né? Precisamos aqui encontrar a equação reduzida, e para encontrar a equação reduzida, a gente acha logo o coeficiente angular, por essa formulazinha aqui. Depois, pega o primeiro termo aqui, substitui aqui nessa formulazinha para encontrar o valor de n. Depois que encontrar o valor de n, organiza essa equação reduzida, o y, o m e o n. Depois disso, divide, né? Organiza aqui para ficar só um número aqui, após a igualdade. O número que tem aqui a gente divide até ele se tornar 1. E aí, o que sobrar será a equação segmentária da reta. Ok? Dúvidas podem perguntar.
sei nem se estão ouvindo, se caiu, se está tudo bem. Alguém faz um barulho aí, pelo menos, para saber. Nenhum. Nenhum, olha, escutei a voz de alguém. Então, tudo... A sua. Pode continuar. Posso continuar, né? Beleza. Tira aí um print, quem quiser, tá? Depois A dá uma aula vai ficar estudada. gravada no YouTube? Eu acredito que sim. Não tenho certeza, acho que cara que sabe direito. Mas eu acredito que sim. Eu estou gravando aqui porque eu não consegui fazer a transmissão pelo YouTube, mas aí eu passo essa gravação depois para o YouTube. Viu? Pronto, tá certo. Ok, cara, então. Então vai ficar gravado lá. Então, beleza. Vamos então para a terceira questão. A terceira também fala sobre a equação segmentária, só que aqui é bem mais rápido. Por quê? Porque aqui ele já deu a equação geral. Ó. Se ele já me deu a equação geral, fica muito mais simples de encontrar essa equação segmentária. Então, qual é o processo para determinar essa equação? Né? É a gente pegar o termo independente, aquele que não tem letra, e jogar para o outro lado, certo? Organizando aí quem tem x e y do lado esquerdo, né, primeiro membro, e quem não tem do lado direito, que é o segundo membro, tá? Feito isso, ó, vamos ter o seguinte, x mais 4y igual a 2. E aí o mesmo processo que eu fiz na questão anterior. Eu vou ter que dividir tudo por um número só, para que esse valor aqui se torne 1, tá? Então vai ficar assim, ó. Tudo dividido por 2. É só dizer assim, professor, sempre divide por 2, não. Vai dividir pelo valor que está aqui. Se aqui for 5, divide tudo por 5, tá? Se for 10, divide por 10, assim por diante. Então, x sobre 2 não tem o que fazer, vai continuar sendo x sobre 2. Então, aqui vai continuar sendo x sobre 2. Agora, 4 dá para dividir por 2, que vai dar 2y. E 2 dá para dividir por 2, que é 1. Então, aqui eu tenho a equação segmentária da reta. E é só isso nessa questão. Bem mais simples, né? Bem mais simples, bem mais fácil. Assim, se não tiver dúvida na outra, eu acho que não vai ter nessa, né? Mas vou perguntar, tem alguma dúvida? Não. Não, professor. Facinho, né? Mamão com açúcar. É isso aí, gostei. Então vamos prosseguir. Vamos agora para a quarta questão. Bem, nessa quarta questão vem assim. Exiba a equação reduzida da reta. Então, a gente fez uma questão anterior que ele dava uma equação, dava 2 pontos, né, e pediu a equação segmentária. Aqui ele já deu a equação paramétrica, tá, que é que ele está seguindo um parâmetro, né, que é essa letra Tzinha aí, essa letra T, certo? E aí, a gente vai ter que organizar para encontrar a equação reduzida agora, né, que é mx mais n. Então, já está sabendo essa equação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai encontrar essa equação reduzida por meio desses parâmetros? Então, em primeiro lugar, com essa equação aqui com x, eu vou organizá-la para que o t fique no primeiro membro, tá? Só a letra t. E o x vai para o segundo membro. Então, eu vou ter aqui o seguinte. 6t igual, esse menos 2 eu vou passar para lá para o outro lado, mais 2, então vai ficar x mais 2, tá? E esse 6 vai passar dividindo, então vou ter aqui x mais 2 sobre 6, tá? Então aí eu isolei a letra t. Isolada essa letra, a gente vem agora aqui na segunda equação e vai substituir o t pelo valor encontrado aqui, que é x mais 2 sobre 6, tá? Percebam que sempre está aparecendo frações, né? Por isso que eu, no início, né, das aulas remotas, eu trabalhei bastante frações com vocês, porque sempre aparece aí na geometria analítica, tá? Então, vamos ter aqui o seguinte, ó, y igual a 2 vezes t. Só que t é isso aqui tudo, essa fração. X mais 2 sobre 6. E aí tem um mais 1 aqui no finalzinho que eu repeti, tá? Repeti o mais 1. E agora, né, eu vou ter que resolver esse parênteses aí, e nós temos o número 2 antes do parênteses, né? Então, o que a gente pode fazer aí
para encontrar, né, para resolver esse parênteses. Né? A gente faz aqui uma multiplicação. Tá? Então, vou ter aqui 2 vezes x, que é 2x, e 2 vezes 2, que é 4, e repete o 6. Pode-se fazer assim, ou uma forma mais simples é fazer da seguinte maneira. Sem precisar multiplicar o de cima e o de baixo, a gente pode simplificar, já que eu tenho aqui uma multiplicação. Então, se eu tenho aí uma multiplicação, a gente pode fazer o seguinte. Ao invés de fazer o chuveirinho, como fiz agora há pouco, a gente pode dividir aqui, ou simplificar o 2 e o 6. Tá? Por exemplo, o 2 e o 6 dá para simplificar por 2. Se eu simplifico isso aqui por 2, dá 3. Se eu simplifico isso aqui por 2, dá 1. Tá? Então, esse 1 aqui não vai precisar mais fazer o chuveirinho, porque multiplicar por 1 dá o próprio número, né? Então, o que sobrou aqui foi x sobre 2, x mais 2 sobre 3, tá? Então, sobrou aqui x mais 2 sobre 3, e tem ali o mais 1. Então, o que é que eu posso fazer agora? Eu tenho que organizar essa equação para que ela vire uma equação reduzida, que é a equação reduzida é y igual a mx mais n. Essa aqui que é a equação reduzida que a gente já vem fazendo, né? Então, eu tenho aqui um termo independente, né, que está sozinho sem letra, e aqui também está sem letra. Então, vou ter que organizar isso aqui. Então, para organizar isso, eu faço assim, eu vou separar a fração. Vai ficar x sobre 3, 2 sobre 3, mais 1. Tá? Então, esse 3 aqui, ele está dividindo o x e está dividindo o 2. O x e o 2. E aí, essa fraçãozinha que está aqui, a gente vai calculá-la para ela ficar uma única fração. Tá? Então, vou ter aqui y, x mais 3, e calculando essa fração aqui tem duas formas. Ou eu posso, primeiramente, né, tirar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né, do jeito que eu ensinei a vocês no início, ou a gente pode utilizar uma forma mais simples, que é essa daqui. Ó. A gente vai multiplicar esse denominador por esse valor aqui que está, com 1, e somar. A gente pode multiplicar e somar, tá? Tornando aí uma fração só, uma fração única. Isso aí também pode ser feito quando esse segundo número não for fracionário, né? Não tiver aqui um denominador, tá? Então, ó, 3 vezes 1 é 3, e 3 mais 2 é 5. E repete o denominador, que no caso é o 3. Então, eu tenho aqui o resultado, tá? X sobre 3 mais 5 sobre 3, e nós temos aqui a nossa equação reduzida, tá? Quando ele fala assim, mx mais n, o m aqui é 1/3, e o n é 5/3, tá? Então, nós temos aqui a nossa equação reduzida. Tá reta. Beleza? Alguma dúvida? Então, nesse caso, né, vou dar uma voltada aqui para vocês. Nesse caso, a gente vai isolar o t. Depois que a gente isola o t, pega esse resultado do t e joga na segunda equação no lugar do t. Então, depois disso, é resolver frações, né, que geralmente aparecem, tá? Então, mais uma vez eu falo, é por isso que a gente trabalhou bastante fração no início, tá? Dúvidas, pode perguntar. Mamão com açúcar também? Não. Esse não foi não, né? Mas pode ter as dúvidas aí, pessoal, pode perguntar. Então, nessa questão aí, já deu a paramétrica e que é a reduzida, né? Posso passar adiante, então? Pode, professor. Pronto, então, essa é a nossa última questão aí da ficha que eu tinha deixado para vocês. Questão de número 5. Nesse caso agora, é como se fosse o contrário da questão anterior, né? Ele quer que estabeleça equações paramétricas para essa reta aí, ele deu a reta aí de forma geral, né? A equação geral da reta. Então, justamente o contrário da outra, só que a outra ele pedia a reduzida, né? Então, só para que vocês façam aqui a comparação. Nesse caso aqui já estavam as paramétricas e pediu a reduzida. Aqui está a geral e que é a paramétrica. Então, eu tenho que transformar
em uma equação assim, tá? Com essa chavezinha aí, tá? Para fazer, né, para estabelecer essas equações paramétricas, existem algumas formas, tá? Então, às vezes, a forma que você utilizar pode ser que não seja a mesma forma da minha e possa dar duas equações paramétricas diferentes. Isso não quer dizer que está errado, tá? Então, quando ele fala estabelecer equações paramétricas, nesse caso aqui, fica mais amplo o sentido e pode haver divergência aí de resposta, tá? Então, eu vou responder da seguinte forma. Como eu já tenho aqui a equação geral, né, e eu quero estabelecer esse parâmetro, né, que é encontrar essa letra T aí, é uma terceira letra, em primeiro lugar, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o x, tá? Mas você poderia começar isolando o y. Então, aí vai ficar a seu critério. Vou começar com o x. Então, se eu isolo o x, eu vou ter o seguinte aqui, ó. 2x igual, esse mais 6y vai para lá, menos 6y, e esse menos 6 vai para lá, mais 6. Então, 2x igual a 6y, menos 6y mais 6, tá? E, como eu quero isolar o x, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar menos 6y mais 6 dividido por 2, tá? E aí, o que eu posso fazer? Nesse caso aqui, específico, como o 6 e o 2, os dois 6 que estão aqui e o 2 que está aqui embaixo, a gente pode simplificar de uma única maneira, por um único número, né? Posso simplificar tudo por 2. Então, simplificando aqui tudo por 2, eu vou ter x igual a menos y, e 6 dividido por 2 é 3. Então, 6 dividido por 2 aqui é 3, 2 dividido por 2 é 1, e aqui dá 3 também, né? Faltou colocar aqui na frente. Menos 3y mais 3, tá? Simplifiquei tudo por 2. Então, aqui eu isolei o x. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pronto, aqui eu isolei o x. Então, o que é que eu posso fazer aqui para estabelecer um parâmetro, né? Eu posso dizer que tudo isso aqui... Não, deixa eu organizar melhor aqui, perdoe. Para o parâmetro ficar melhor. Como aqui é 3 e aqui também é 3, eu posso colocar o 3 em evidência. Isso aqui é uma forma de resolver uma equação, colocar em evidência. Vou colocar o 3 em destaque aqui, ó. Tá ruim de copiar aqui. Deixa eu só apagar aqui rapidinho, pessoal. Pronto. O 3 eu vou colocá-lo em destaque, multiplicando. Então, veja só. Se eu pego esse 3, já que ele aparece nos dois lugares, e coloco ele aqui em destaque, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir tudo isso aqui por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Não esqueça do sinal que está ali. E 3 dividido por 3 também dá 1. Então, esse 3 aqui, ele ficou em destaque, em evidência. Se fosse 2, ia ficar o 2 aqui também. Se fosse 5, ia ficar o 5 aqui, tá? E, para você saber se está certo, é só você fazer o chuveirinho, ó. 3 vezes y, 3y, 3 vezes 1, 3. Pronto. Aqui eu vou estabelecer agora o meu parâmetro, tá? O meu parâmetro aqui vai ser o seguinte, ó. Que essa partezinha aqui que está no parênteses, toda essa parte aqui no parênteses, vai ser chamado de t. Esse vai ser meu parâmetro. Então, a minha equação, ela vai ficar assim, ó, x igual a 3t, tá? X igual a 3t. Porque toda essa partezinha aqui, a gente estabeleceu um parâmetro, tá? Que o t é igual a menos y mais 1. Então, se isso aqui é igual a t, troquei isso aqui por t, ficou x igual a 3t. Então, já tenho a primeira equação paramétrica. E a segunda equação vai ficar onde, né? Vai ficar da seguinte forma. Esse que eu estabeleci, que é t, aqui, que menos y mais 1 é igual a t, eu vou organizar agora isolando o y. Então, vai ficar menos y igual a t menos 1. E aqui eu posso multiplicar por menos 1 para o y deixar de ser negativo. Troco os sinais, menos t aqui, mais 1. Já tenho aqui a minha segunda equação paramétrica. Então, organizando essa equação, eu vou ter x igual a 3t e vou ter y igual a menos t mais 1. Então, aqui eu tenho essa equação paramétrica.
Tá estabelecido aí os parâmetros dela, tá? E aí, finalizando essa questão. Dúvidas? Não. Nesse caso aqui, a gente precisa de várias coisas, tá, pessoal? Precisamos aqui, né, saber que poderia dividir tudo por 3. Eu não poderia só simplificar uma fração, porque aqui é uma adição e subtração. Só posso simplificar uma quando for multiplicação. E aí, nesse caso, só pode dividir os 3 de vez. Precisamos aqui de colocar em evidência a equação, que é uma das formas de resolver uma equação de segundo grau, é deixar em evidência, é chamada de fatoração. E aí, o que ficou no parênteses, a gente estabeleceu como um parâmetro, tá? E aí, organiza esse parâmetro, né, com y, e encontramos a segunda equação, e aí nós temos, né, as equações paramétricas aí estabelecidas, tá? Essa também foi mamão com açúcar, facinho demais, muito tranquilo. E, já que, né, perguntei, né, ninguém tem dúvida, a gente finaliza, tá? Lembrando que não é o fim, tá, da interrogação aí, a gente vai ter outras aulas também, tá? A gente vai começar agora os assuntos. Deixa eu aparecer aqui para vocês. A gente vai começar aí com os assuntos de matemática financeira agora, tá? Porcentagem e juros, beleza? Então, a gente finaliza as revisões, vamos começar agora para essa parte. Só um aviso, pessoal, por favor. E até vocês podem avisar para as outras pessoas também. Eu estou precisando organizar quem participou das atividades, quem entregou as atividades. Só que as primeiras atividades, que foi a parte de fração, de divisão, de equação, que foram as primeiras atividades, vocês me enviaram por e-mail, porque naquela época a gente não sabia mexer muito no Classroom, né? Então, aí vocês me mandaram por e-mail. Só que aquele e-mail, ele encheu bastante, e eu tive que trocar de e-mail. Eu não estou conseguindo mais acessar aquele e-mail de tanta coisa que tem nele. Porque era meu e-mail pessoal, aí juntou muita coisa. E aí eu não sei quem foi que fez as atividades. Aí eu peço que vocês vá lá de novo nessas partes e me reenvie, por favor. Tá ok? Camila disse que queria falar comigo. Beleza. Você manda mensagem lá no Classroom, tá? E que a gente conversa lá. Beleza, Camila? Então, eu peço que vocês reenviem essas primeiras atividades, tá bom? Para eu saber quem foi que entregou. Aquelas atividades que eu passei, que foi pelo formulário, ali eu já tenho todo mundo que fez, né? No formulário mesmo já registra, né? Mas aquelas outras eu não tenho essa quantidade, tá? Aí eu preciso para poder organizar, beleza? Tranquilo? Professor, quando as aulas voltarem, o senhor vai rever os cadernos para confirmar quem entregou a atividade? Se vocês organizarem lá no Classroom, não vai haver necessidade, tá? Mas a gente também pode ver, sempre tem uma pessoa ou outra que não conseguiu enviar, né, e tá lá no caderno, a gente vai organizando lá, bem direitinho, tá bom? Com muita calma e paciência, porque tem muitas atividades, né, e a gente vai organizando, né, no decorrer das aulas, tá bom? Alguém disse que chegou atrasado aí, mas acabou agora. Não sei se você viu a aula, mas Karen vai depois postar no YouTube, tá bom? Quem disse que chegou atrasado. Beleza? Então, vamos finalizar a aula por hoje. Qualquer dúvida ou quiser conversar comigo, falar alguma coisa, manda uma mensagem lá para mim no Classroom, tá bom? Tranquilo? Tchau, tchau para vocês. Tchau, Lisboa. Obrigada, gente. Obrigado também. Tchau, Espero vocês na próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau.